noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um programa do Sérgio Silva. Que maravilha, hein? Pelas redes sociais. Vamos colocar aí no ar, onde você pode nos encontrar com toda tranquilidade, ao vivo, e depois poder reassistir também, né? Tá aí, ó. Aconteceu em Joinville no nosso Instagram, também Facebook Aconteceu em Joinville, ou no YouTube Aconteceu em Joinville Oficial. A J, né, aconteceu em joinville.com.br, que é o portal, ou também no meu Face, Sérgio Silva Jornalista. Então, quem quiser aí acompanhar, compartilhar, dar o likezinho, a gente agradece, a casa agradece. E também, quem quiser agora avisar a outras pessoas das suas redes que nós já estamos no ar, eu agradeço mais uma vez. Bom, para começar de uma forma leve, entre aspas, porque o programa hoje está com muita informação, eu quero trazer dos Estados Unidos uma coisa bombástica. Meu Deus de lá, a gente só recebe notícias complicadas, etc. Agora essa ninguém esperava. A Marinha dos Estados Unidos, em 2020, no ano passado, em abril, registrou um voo de um OVNI. Olha só que espetáculo, está aí a cena. Um veículo voador não identificado. Antes a gente chamava de disco voador, agora tem outros formatos, né? E estas imagens foram liberadas pelo governo, pelo Pentágono, porque agora eles removeram a proibição, né? Eram até então informações secretas. Portanto, quem duvidava que nós estávamos sendo visitados, não por marcianos, mas por seres de outros planetas, de outras galáxias ou de outras dimensões, os americanos já começaram de levinho mostrar que isto é verdade. Ou será que é objeto chinês? Ou será que é objeto de um outro lugar aqui do Brasil, do nosso cientista, né, que também é piloto? Sabe lá Deus. Eu acredito em disco voador. E você? Olha, agora pousando a nossa nave aqui na realidade de Florianópolis, hoje advogados entraram na justiça, naquela comissão especial que está analisando a cassação do governador Carlos Moisés, né? Ao lado dele, hoje, a governadora Daniela Reinert. Né? Então, um está do lado de fora, mas não está, a outra está do lado de dentro, mas não está. Agora eu volto para o estúdio aqui, porque os dois já apareceram uma barbaridade. Né? O Carlos Moisés, portanto, desde que foi cassado, há 3 semanas atrás, tem aguardado muita expectativa para saber se os votos que o levaram à cassação provisória poderão mudar ou não. 4 deputados votaram a favor de manter o Moisés no cargo e os 5 desembargadores cassando o seu mandato, mesmo que de forma provisória. À época, os deputados disseram, não, ele não sabia da compra dos famosos respiradores, né? O escândalo dos 33 milhões que foram pagos e o equipamento não chegou. Não, o governador não sabia de nada, etc. Pois bem, os desembargadores não caíram nessa. Disseram, não, há provas suficientes de que ele sabia e não fez nada para evitar. E agora, hoje, com essas novas provas que estão sendo apresentadas, a situação fica ainda mais clara nesse sentido. Os advogados estão querendo que o processo que estava em segredo na investigação possa ser encaminhado para os advogados, aliás, os desembargadores e os próprios deputados conhecerem o teor. Aí eu quero ver como é que vão ficar os votos desses deputados, né? Amigos do governador ou não tão amigos, devem ser amigos, né? Porque votaram a favor dele. Enquanto isso, a atual governadora tem tocado e bem o seu governo. Fez mudanças importantes no secretariado. A maior delas foi a secretária estadual da Saúde, Carmen Zanotto. Carmen Zanotto já havia exercido esta função no governo de Luiz Henrique da Silveira. Ela que é de Lages, tem a experiência de Lages, terra do Colombo, certo? E de lá para frente ela foi deputada federal e se tornou uma das principais assessoras, eu não digo porque é deputada, né? Mas uma das conselheiras mais importantes do ministro Mandetta, do DEM. Agora, a Carmen Zanotto sai temporariamente, porque ela não perde o mandato, lá de Brasília como deputada e já está aqui em Santa Catarina e olha, revelando aí
um talento nato. Ela já tem feito coisas importantes, na minha opinião. Outros secretários, a Daniela também fez a troca, pelo que se soube, de uma forma competente. Trocou pessoas que até então faziam pouco ou quase nada, por pessoas que assim se fala com talento para o trabalho. E assim, com essa situação, ela se fortalece para o próximo julgamento, que deve acontecer agora no mês de maio, finalzinho de maio, ali na metade do mês de maio, para daí saber se Santa Catarina vai ficar com a Daniela como governadora ou o Moisés retoma o seu posto. O fato é que um estado ter 2 governadores ao mesmo tempo é um absurdo, né? Porque ao mesmo tempo ele foi e voltou, ela foi e voltou, agora está, ele não está, ou seja, é um estado sui generis. Vamos adiante? Hoje o processo na política não está tão simples assim não, viu? As coisas estão se complicando de um lado, ficando mais claras de outro. Assim como eu falei a respeito do julgamento do Moisés, agora à tarde, final de tarde, no Tribunal Regional Eleitoral lá de Florianópolis, houve o julgamento, portanto de segunda instância, de um processo que pede a cassação da chapa do DEM nas eleições aqui de Joinville, né? E o vereador Sidney Sabel foi cassado hoje no final da tarde. O Sidney, que é natural ali de Pirabeiraba, tem a sua base em Pirabeiraba, ele se filiou e disputou as eleições pelo DEM, como eu disse, conquistando 2.514 votos. Só o que aconteceu? O DEM, ao que consta, e agora o tribunal disse que isto é verdade, o DEM, que tem como presidente o Adalto Moreira, ele produziu aí fantasmas, né? mulheres laranjas, para conseguir atender ou atingir a cota mínima obrigatória pela lei eleitoral. O partido tem que apresentar um número X de candidatos homens e um número mínimo de mulheres. Como o DEM não tinha esta quantidade de mulheres suficientes, foi lá, segundo denúncias comprovadas pela polícia, 2 mulheres se foram lá conversar, ou o Adalto conversou, dizendo, olha, se vocês forem candidatas, fantasma, não precisa aparecer, nós vamos dar um dinheiro para vocês, só preciso vocês assinem aqui a ficha e o comprovante. O que aconteceu? Elas mesmas confessaram isso na justiça. Não, sabe como é que é? Nós estávamos desempregadas, veio lá uma proposta para a gente receber um dinheiro e não fazer nada. Foi o que nós fizemos. Uma teve 10 votos, outra 14 votos, mas efetivamente não fizeram nada. Não participaram das ações do partido, da campanha, os santinhos ficaram todos em casa, não tiveram prestação de contas, nada. E com isso, a Justiça Eleitoral entendeu que houve um crime, o partido, portanto, usou de má fé, o partido, portanto, perdeu todos os votos que tinha acumulado para a eleição. Como o Sidney é o único vereador do DEM, quando a chapa é cassada, o vereador vai junto. 7-0 foi o placar de julgamento lá em Florianópolis. O Sidney pode recorrer, o partido pode recorrer, é claro que sim, mas vão recorrer ao mesmo tribunal. Portanto, se eles perderam de 7-0, difícil conseguir agora uma mudança, né? Mas podem ir para Brasília? Podem também ir a Brasília, não há dúvida. Mas, de novo, né? Se o Tribunal Regional de Joinville, o Tribunal Eleitoral de Joinville cassou, o Tribunal Regional em Florianópolis cassou, por que Brasília poderá mudar esta decisão? É quase impossível, inviável. É claro que em política a gente não pode duvidar de nada, mas nesse caso estamos falando no plano jurídico, né? E não no plano apenas político. O Sidney, eu tentei um contato, não consegui, mas é claro que deve estar aí muito preocupado, né? Arrasado, se eu conheço o Sidney. As pessoas que estão se manifestando nas minhas redes sociais disseram, mas o Sidney não merece, é uma boa pessoa, um bom vereador, um bom político. O fato é que a cassação não foi propriamente dita em cima do Sidney, mas do partido. E como você compõe, não tem jeito, né? Vai no mesmo pacote. Então,
Não se sabe ainda quem será o suplente do vereador Sidney. Isto, o cartório eleitoral é quem vai determinar. Tem outro vereador que também está vivendo uma situação muito parecida. O Osmar Vicente, do PSC. Também foi julgado em fevereiro deste ano para ser cassado, recorreu e está aguardando o julgamento lá em Florianópolis. Portanto, Joinville poderá ter 2 vereadores cassados e há um terceiro também que está na mira da Justiça Eleitoral. O que a gente pode dizer, que na minha modéstia opinião, é de que pelo menos a Justiça Eleitoral está mostrando que quem comete um erro grosseiro, um crime, não pode passar impune. Desta maneira, a gente terá eleições cada vez mais sérias. Esta que passou, agora, nós não tivemos grandes denúncias, por exemplo, de recursos financeiros indevidos, né? O famoso Caixa 2, Caixa 3, laranjas pagando contas que não existiam. Todo mundo teve que ficar aí um pouco mais na moita, né? Teve que olhar com cuidado, porque sabia que ali na frente poderia ser cassado. Só que esse instituto de buscar candidatos laranja, as pessoas não imaginavam que pudesse dar chabu e deu. Vamos adiante? Seu Leno, as coisas aí, se você quiser ter mais informações, eu também estarei disponibilizando depois nas minhas redes sociais. Puxa vida, o Adalto que não deve estar mais dormindo, aliás, não deve estar dormindo já há muito tempo, né? Depois dessa, vai ter que se explicar, não tenha dúvida disso. O nome das 2 mulheres não foram divulgados pela Justiça Eleitoral. Agora, também adianta divulgar. Foram compradas, mas se venderam. Ali não tem ninguém inocente, né? Quem compra está cometendo um crime. Agora, quem vende também está cometendo outro crime. Ninguém é inocente nessa história. Muito bem. Agora eu tenho aqui para vocês, né, uma entrevista que eu fiz sobre o mercado da construção civil em Joinville. As vagas, o negócio está parando, o negócio vai continuar, o negócio continua sendo bom, virou um problema. Como é que ficam os empregos? Como é que ficam as pessoas? O financiamento? E também, e o principal, como é que a prefeitura está vendo agora, nessa nova administração, a questão do carimbo, né? De fazer com que uma série de ações sejam removidas para facilitar o processo na Câmara de Vereadores e, é claro, junto aos órgãos competentes, principalmente do meio ambiente. Vamos, portanto, ouvir a entrevista com o Bruno, que eu fiz hoje à tarde. Boa noite, presidente Bruno. É um prazer estar aqui contigo conversando neste momento em que a economia brasileira, certo, começa a dar sinais de que, de um lado, está retomando, em fevereiro tivemos bons indicadores, mas outros de que o cenário aí na frente, né, o horizonte não é tão bom assim. E eu quero aí completar já essa minha frase, quando a avaliação, lá atrás, a pandemia começou, um segmento que continuou trabalhando foi a construção civil. A construção civil continuou ao longo do tempo, neste período que vivemos, né, desenvolvendo muito. O número de obras aumentou significativamente. E eu queria saber se esse cenário nacional também vale para Joinville, Bruno. Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Eu gostaria primeiro de agradecer aqui ao espaço que vem nos cedendo e agradecer. Depois eu queria começar a explicar que a construção civil, ela, por alguns motivos, ela vem num crescimento. O primeiro deles foi o juros, que abaixou significativamente para a compra da casa própria, que deu para sentir na parcela do mês. Não é aqueles juros que as pessoas falam e ninguém sente. Certo. Diminuiu drasticamente. Impulsionou o setor da construção civil, animou a população a comprar o seu imóvel. E também a falta, a quantidade de imóveis que necessita ser produzida para o país. Temos um déficit habitacional imenso ainda. Então, há o que produzir. Então, tendo crédito e tendo gente para comprar, a gente teve essa melhoria que foi sentida. Mas Joinville entrou nesse trem também?
Ou seja, É, aqui o negócio também está indo bem, da construção ano civil? passado, apesar da pandemia, foi o ano de uma pesquisa histórica que o sindicato mantém há mais de 10 anos. Foi o ano que mais se vendeu e o que mais se lançou imóveis, em Poxa vida. número de apartamentos e em número de VGV geral, que é o valor de vendas, né? Uhum, Então, nunca antes se vendeu tanto e nem se lançou tantos imóveis, apesar que isso começou muito no segundo semestre do ano. certo. No primeiro Agora, semestre estava todo mundo muito assustado, né? se o mercado disparou por conta dos juros e também porque as pessoas começaram a mudar até o próprio comportamento, né? Quem morava num apartamento pequenininho veio o home officer, acabou agora precisando de um espaço maior. Quem estava num apartamento maior acha que era bom morar numa casa, mudou. Enfim, tudo isso acabou influenciando positivamente. A mão de obra, com isso, tem disponível? Nós temos gente suficiente para a construção civil ou esse é um problema? Assim, a construção civil esse ano empregou, no passado empregou, terminou o ano positivo, né? Nós já começamos a notar falta da mão de obra, já tendo alguma dificuldade de contratação, especialmente porque não são só as grandes obras também. Nós também temos as pequenas obras que consomem. O pedreiro, o carpinteiro, muitos trabalham de forma autônoma, né? Uhum. Então, trabalhando às vezes numa pequena reforma, numa pequena casa, então já começa a se sentir a falta da mão de obra no mercado como um todo. Certo. Então, temos Então, essa mão de problemática. obra, vocês têm dificuldades já. Os Temos salários aumentaram por conta disso, Bruno? Deixa então te dar uma pequena explicação. E o Sinduscom, ele já vem há algum tempo tentando qualificar. Ano passado, já começamos ano passado, esse ano também, com diversos cursos, com parceria com o SESI, o Senai, de qualificação, né? Tivemos já curso de liderança dentro das obras, e estamos com uma linha de mais de 8 cursos, não todos estão instalados ainda, né? Eles estão por módulos, são cursos curtos, que a gente viu que a categoria é uma categoria que não é muito acostumada a ir para a sala de aula, então não adiantava fazer cursos de grande extensão, e aí a gente pegou esses cursos, fez cursos de módulos pequenos, de 16 horas, que realmente é para qualificar a mão de obra. Bom, Então, mão de obra em ordem, vendas em ordem, começou a faltar material neste ano. Não tem ferro, né? Não tem matéria-prima. Oh, meu Deus do céu, essa cama parece que nunca está arrumada, né? Uma hora falta cobertor, uma hora falta pé, outra hora falta o travesseiro. assim, a questão do material realmente, ela vem preocupando a nível nacional. O aço é o principal problema, mas não é somente o aço. E o problema do aço também não é só a falta dele, sabe, Sérgio? É o aumento. Ele, basicamente, na ponta, ele já dobrou de preço. Uhum. Ele já não... além de não ter disponível a qualquer momento, o que tem, e sabe-se quando chega, não se, a compra da usina é para 15, é para 30, chega em 60 e fica feliz que chegou. E tabela sendo renovada a cada 15 dias, 2 vezes, 3 vezes ao mês. Então, também, a gente não sabe como resolver esse problema, que é o PVC também, o tubo também aumentou muito o preço, cerâmica também, o cabo de cobre também, o fio elétrico, né? Eu me Então, tudo lembro que isso no ano passado, próximo aí já do final do ano, né? As empresas aqui de Joinville, a Manco, a Acros, ou a antiga Acros, né? A Manco, também ali a Tigre, anunciou, inclusive, paralisação das linhas de produção por conta da falta de matéria-prima para fabricar o tubo, a conexão. Então, esse problema já vem ali de trás, né? Não é algo de agora. que assim, esse é um mercado muito sensível. Qual que foi o problema inicial disso daí? Quando se iniciou a pandemia e ficou todo mundo muito assustado, é, quando tinha 1, 2, 3 casos em Santa Catarina, se desligou todas as empresas. Fizemos a quarentena mais severa que se tinha, foi feita naquele primeiro momento,
e as grandes indústrias acharam que iam ter uma diminuição da demanda. Certo. E desligaram fornalhas, fornos e tudo mais. E exatamente com o auxílio emergencial, teve uma demanda muito grande do setor informal para arrumar sua casa. As pessoas estavam em casa, então eles começaram a arrumar a sua casa. E se teve um aumento de consumo e com um desligamento de fornos importantes. O de PVC, quando foi religado, deu algum problema no principal forno do país, né? Demorou muito a conseguir fazer ele funcionar, é muito complicado. Aqui, quem é de Joinville conhece um pouquinho isso por causa da Tupi. A Tupi chega no final do ano, todo mundo sai de férias, mas o forno principal continua ligado. Porque Exatamente. não é só ligar e vamos chegar e liga de volta e está tudo funcionando. Tem equipamentos pesados que se trabalha todos os dias do ano que não vale a pena desligar. E foi desligado naquele momento. Então, se teve um desabastecimento e um aumento de consumo. Até agora, a gente não conseguiu reequilibrar esse assunto. Já teve aqui em Santa Catarina, a Coopercon fez uma importação de aço, 14 mil toneladas de aço turco, para ver se equilibra um pouco o mercado, né? Porque o que faz aumentar o preço é a falta de Claro. matéria, né? Para Sim. entregar. Teve um aumento também internacional, não é só no Brasil que se aumentou o custo dessas commodities, não é um aumento exclusivo brasileiro. No Brasil, como tu disse, sempre tudo parece que é pior. Aqui aumentou um pouco mais que os outros países, mas também se aumentou muito afora o valor. Então, nós, no setor da construção, defendemos até uma liberação, às vezes, de algum imposto, alguma taxa de importação para reequilibrar o mercado, para aí voltar a uma normalidade, que aí a gente acha que pode os preços se estabilizarem. Bom, no ano passado, retrasado, anterior, essa história é longa. Joinville perdeu muito investimento porque a Prefeitura Municipal de Joinville é um atraso, né? Não tinha licença ambiental, não tinha licença de obras, eram 2 ou 3 pessoas que ficavam analisando papel por papel. Isso levava meses, até anos, para se liberar a construção de um prédio, né? Enfim. Isto provocou um atraso enorme na cidade. E aí eu não estou me referindo apenas à questão da construção civil. Mas, ontem, houve um movimento, certo? Culminou um movimento em que vocês estão querendo a mudança da legislação da cidade para que esses documentos saiam mais rápido e assim a cidade possa se desenvolver. Sérgio, essa questão que eu digo é uma das mais delicadas da cidade. Fui convidado pelo prefeito Adriano, assim, logo após que ele assumiu a posse. Ele tinha 30 dias de governo. Ele primeiro tomou posse, né? Digo assim, não só a posse de fato, mas os secretários e tudo mais. Depois ele nos convidou para ir lá no gabinete dele. Fomos com a diretoria inteira do sindicato e demonstramos a dificuldade. E qual que é o grande problema disso? O setor da construção, ele atende a todo mundo. Porque Sim. todo mundo precisa de uma casa, todos os escritórios precisam de uma sede, as Sim. indústrias precisam de galpão. Então, ninguém consegue fugir do setor da construção civil. Então, se o setor da construção civil não tira a licença, não é que ele não tira para o empresário, não tira para a casa, ele não tira para a indústria, para a ampliação. Então, fica tudo travado. E nós relatamos isso ao prefeito, essa dificuldade nas licenças ambientais. Ele já era conhecido, ele esteve lá em campanha, nós tínhamos relatado já essas dificuldades para ele, ele tinha se comprometido em tentar melhorar. Não é fácil, porque na parte ambiental, muita legislação vem do governo federal, que não faz distinção entre uma floresta e uma cidade na área urbana. Então, às vezes tem terrenos que é incompreensível, de 500, 600 metros, com casas em toda a volta, no centro da cidade, que tem lá 40 árvores, e alguém diz que tem que preservar 10 árvores. Bom, mas não faz sentido ambiental isso. Então, mas são leis federais que não vêm, que é muito difícil a modificação, não que a gente não lute através da CEPIC para alteração disso, né? Mas daí é o seguinte, né, Bruno? A legislação federal
tosa um pouco. Vem o Estado, tosa mais um pouco, faz proibições. Vem o município, proíbe mais ainda, né? Então, é proibição de cima a baixo. Isso. E o que que a gente fez? Um movimento. Convidamos a secretária do Meio Ambiente, a diretora do Meio Ambiente também, o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Maurício Feixa, o diretor de governo, o Fábio, para mostrar um documento produzido por várias pessoas, técnicos, da parte municipal. O que dá para mudar de um município? De decretos, normativas da secretaria, decretos do prefeito e leis também, que agora tem algumas leis que atrapalham um pouco. Então, a gente se apegou à área municipal e coisas que entendemos que sejam simples de resolver. Vou dar um exemplo. Árvores exóticas. No Brasil inteiro se pode cortar sem licença. São árvores que não são nativas da região. A única cidade, eu acho que de Santa Catarina, que exige licença para árvores exóticas, vou dar um exemplo, um pino, um pinheiro, que não tem valor nenhum, é Joinville. Joinville exige a licença. Tem que deixar lá. A parte de terraplanagem, enquanto alguns municípios têm a terraplanagem simplificada, Joinville exige, foi alterado no final do ano passado, e exige diversos documentos e que nas cidades vizinhas não são necessários, como Jaraguá, Blumenau e Araquari. Então, a gente não entende por que Joinville tem que exigir esses documentos. Na questão de procedimentos também, às vezes são somente procedimentos internos. Muitos documentos que nos pedem são emitidos pela própria prefeitura e sempre tem uma demora. A prefeitura vem se modernizando, os técnicos vêm tentando acompanhar essa modernização, só que precisa um pouco mais de velocidade. Todo mundo trabalha muito afinco, muito sério lá na SAMA, só que a gente precisa de agilidade no processo. Hoje em dia, em média, demora 2 anos, 1 ano e meio para sair um alvará de construção. É muito complicado isso daí, para o setor da construção. Imagina uma indústria querendo se mudar para cá. Mas vocês imaginam, porque o prefeito já disse, né, na época ainda como candidato e hoje já no comando da prefeitura, que quer simplificar. Né? Uma das 2 metas que ele estabeleceu da prefeitura nesses primeiros 6 meses, uma delas é a desburocratização, ou seja, fazer com que essa papelada toda não seja mais tão exigida. Dentro da lei, é claro, mas usando bom senso. Né? Então, o prefeito está de acordo. Ontem vocês estiveram apresentando esses documentos, estes argumentos para a Câmara de Vereadores. Você acredita que lá terá ambiente para que essas mudanças possam acontecer rapidamente? Que a Câmara é assim também, né? Leva tempo nas coisas, né? Olha, eu acho que a Câmara está com uma configuração muito nova dos membros, né? Com muita energia, então ela veio toda renovada, renovou acho que 80% da Câmara de Vereadores, né? Eles estão com muita vontade de trabalhar. Vem nos procurando e procurando a cidade inteira para tentar melhorar, modernizar. Então, óbvio que tem um rito, que já foi do parlamento, tanto municipal quanto estadual, sabe que, mesmo com a melhor boa vontade de todos, há um rito a se obedecer, né, nas alterações. Né? Depende, aí tem variáveis, viu? A gente vê coisas aí que do dia para a noite é aprovado, tem coisas que ficam anos e nunca são nem analisadas, né? Então depende, sabe? Por isso que eu lhe perguntei. Eu disse, mas o rito que eu digo normal, em 2, 3 meses se cumpre ele, né? Então você está otimista, 2, 3 meses. Isso, estamos otimistas, a Câmara ela vem com essa pegada, uma pegada assim mais moderna, de pessoas que estão com muita vontade de trabalhar, demonstrar trabalho, né? Todos com autonomia, né? Uma configuração também diferente, que eu acho que o prefeito deu uma autonomia maior para a Câmara, ela tem essa autonomia, mas eu acho que ele de fato vem exercendo isso, né? Não vem trocando cargos por votos. Então, o que se até agora percebeu, né? Isso, então isso se parece positivo, e os vereadores, como são todos novos, também
parece que entenderam a importância disso, né? Então, a gente está otimista, porque o prefeito quer, a sociedade quer alterar, a Câmara quer, quer melhorar, os próprios funcionários da SAMA que a gente conversa, eles querem melhorar, eles querem tirar esse problema das costas deles, porque toda vez que fala em atravancamento na cidade, se fala que é na SAMA, então ninguém gosta de ser o problema da cidade. Então, a gente nota que é uma tendência de todos querendo melhorar. Então, a gente acredita realmente que vai melhorar. Temos sentido com pequenas alterações. Por exemplo? Por exemplo, hoje em dia, um empresário, com o seu técnico, pode falar com o coordenador e o técnico da SAMA. Na gestão anterior, era proibido, tu ficava só com trocas de e-mail. Então, quando tu está com um projeto muito complexo, isso é quase inviável em algum momento, pode até ser por videoconferência, tu tem que conversar com a pessoa, explicar, e a pessoa do outro lado explicar por qual motivo não entende de uma maneira, porque essa lei da parte ambiental e mesmo de aprovação de projeto, ela não é tão simples, tem pedaços que depende do entendimento que cada um lê e entende. Sim. Então, ela não é uma matemática, não é uma engenharia pura, que 2 mais 2 é 4. Então, a pessoa tem que demonstrar o ponto de vista dela e o outro também, e chegar num senso que atenda tanto a legislação e atenda aos interesses da sociedade como um todo, porque a construção civil só faz prédio porque tem pessoas interessadas em comprar. A construção civil só faz casas porque as pessoas querem. Agora, então, neste caso, que nós estamos falando sobre construção civil, etc., né, de sindicato, dá a impressão que isso somente vai valer para as grandes empresas, né? Só para quem faz grandes prédios, mas aquele cidadão que quer montar o seu geminado, aquela pessoa que quer fazer a sua obra, a sua própria casa, também, e esse talvez seja o maior beneficiado. Exatamente. O nosso pedido tem um decreto que não sei se virou lei já do presidente da República, que é abaixo de 1.750 metros, os alvarás de construção serem por autodeclaração. Precisa-se de um engenheiro, também para um alvará normal também precisa de um engenheiro. Qual que é a grande vantagem disso? Os pequenos projetos, o engenheiro que tira o alvará e faz por autodeclaração, faria de gabinete dele próprio e seria o responsável por isso. E sobraria espaço na agenda dos técnicos também para analisar os grandes projetos que realmente demandam e necessitam de um olhar um pouco mais cuidadoso. Porque uma coisa é uma casa de 300 metros, outra obra é uma de 30 mil metros, que pode gerar um impacto social e ambiental muito grande. Então, tem que ter um olhar mais criterioso, mais cuidadoso, sabe? Então, essa autodeclaração significa a pessoa vai até 1.750 metros quadrados, né? Ela chega na prefeitura, prepara lá, apresenta os seus documentos e imediatamente ele recebe o alvará para iniciar a sua obra. Isso. Então, assim, hoje em dia a prefeitura exige até alvará de calçada. Então, a burocracia... E não existe, né? E não existe, está tudo escangalhado, está tudo quebrado, mas no papel é exigido. Então, as pessoas... tem uma regra, a calçada, ela é clara, põe-se no site da prefeitura. Tu fez a tua calçada dentro da regra, está tudo bem. Tu fez fora da regra, o dia que chegar o fiscal pode te atuar. Isso. Mas tirar alvará para a calçada, tem que ter um técnico que sai da secretaria, vai lá, olha a calçada, analisa a calçada para depois dizer que tem uma calçada. O gasto de energia, enquanto essa pessoa poderia estar fazendo um trabalho mais proveitoso em prol da sociedade. Então, esse que para mim é o documento mais importante, que a pessoa recebe autorização rapidamente, não depende da avaliação da prefeitura, né? Ou seja, parte do princípio que o cidadão é do bem. Quem vai pedir a licença não vai lá para enganar ninguém, vai fazer as coisas dentro da lei. Se ali na frente, mesmo que a obra já tenha sido concluída, etc., a prefeitura passando por lá, o fiscal perceber que aquilo está fora da lei, aí sim ele recebe a multa ou até, quem sabe, o pedido de demolição. Então, em todos os países do mundo é assim que funciona, né? Aqui em Joinville que é diferente.
se multa a pessoa, autua o engenheiro responsável que fez aquilo ali, porque o engenheiro tem a sua responsabilidade quando ele assina uma RT, ele é o responsável pelaquela obra, mas não pode se ter essa demora. Claro. Em Joinville, há um número absurdo, eu nem posso te dizer porque não tem estatística, de casas que saem todos os dias sem nenhum alvará de construção. Por quê? Porque demora muito e é muito caro hoje em dia. Então, a comunidade mais simples não faz. Aí tu vai dizer, só mais... Não, quase ninguém faz. Se tu for procurar hoje em dia, muitas das casas até em bairros nobres e de bairros simples também não tem alvará de construção. Então, elas ficam na parte da irregularidade, porque não se regulariza. Então, se tem que dar uma solução para isso. Tem que botar todo mundo na norma. E como fazer isso? Simplificando, sendo mais fácil da pessoa retirar o alvará. E desse Bruno, modo que está hoje, fica muito complicado. nós estamos indo para o final da nossa conversa. O ano passado, excelente, recorde em vendas e em construção, mas nós ainda estamos em uma pandemia grave. Tem agora o inverno, eu não sou daquele que gosto de ser pitonisa só com más notícias, mas a realidade é essa, né? Nós não sabemos exatamente o que vai acontecer com a economia. Você, dentro da conversa com os outros parceiros construtores que vocês têm no sindicato, vocês estão vendo uma paralisação das atividades? Vocês estão se preparando para dias mais difíceis ou o ritmo continua em crescimento? Olha, assim, o setor da construção civil, vamos para a parte da pandemia, por ser um setor, estou dizendo o canteiro de obra, foi pouco atingido com a pandemia, porque são lugares abertos, as pessoas já trabalham naturalmente em lugares abertos e com distanciamento e com muito sol. Então, realmente, é um setor, não estou dizendo que isso resolva tudo, tá certo? Mas o canteiro de obras não é um dos lugares que tem maior problema, porque ele já naturalmente é distanciamento e tudo aberto. A questão da pandemia, a gente, como todo mundo, né, a expectativa da vacina, a gente vê isso como um problema mundial. Estava vendo agora na Europa também, insatisfações. Há uma, duas, três ilhas no mundo, os Estados Unidos, eu acho que Israel e mais outro país que está conseguindo vacinar a população. A Austrália também tem tido um grande sucesso, mas também estamos dizendo países de super ponta. A Europa, que também é primeiro mundo, também vem enfrentando grandes dificuldades. Ou em lockdown dificuldade nisso. de 3 meses, vacinação em atraso. Aqui no Brasil, eu considero que a gente tem uma vantagem. Vou te dar um exemplo. Na França não se existe laboratório de vacina. Não tem fábrica? Não tem fábrica. No Brasil, nós temos 2 fábricas de vacina, tanto o Butantan quanto a Fiocruz. Já estão começando a ter produção própria, com o próprio insumo, né? Daqui a pouco a gente está produzindo, vai chegar o momento de ter uma produção de 1 milhão, 1,5 milhão de doses diárias, dia com esses 2 laboratórios. Mas e a construção? Tu achas que vão continuar fabricando, construindo aqui em Joinville? A construção é um trem. Depois que tu inicia, tu não para mais. Então, teve muito lançamento. Não é fácil de frear a construção, também é difícil de arrancar. A hora que tu arranca, ela se mantém, porque as pessoas não vão abandonar prédios, já se comercializou, já se comprou. Eu acho que a gente vai equilibrar a pandemia, nós vamos aprender a conviver com o vírus. Em algum momento ele vai ser um vírus natural, muito para frente, porque já aconteceu no mundo outras pandemias, e os vírus se adaptaram, o corpo humano também. A gente pode ter um pouquinho mais de celeridade hoje em dia em espalhar a pandemia por causa de aviões e tudo mais, as pessoas se comunicam rapidamente, mas também, por outro lado, a tecnologia nos fez produzir uma vacina em menos de 1 ano. Não é 100%, mas é melhor do que nada. Então, tem vacinas um pouco melhores, umas outras um pouco piores, mas a população já está sendo vacinada. Já estão abrindo, acho que essa semana, para 64 anos. Já está quase chegando a tua vez, Sérgio. Então, bondade sua. Então, vai
a população vai sendo vacinada, vai diminuindo os casos. A gente realmente enfrentou agora uma segunda onda, mas a gente já vê uma diminuição de infecções. Os hospitais estão cheios. Mas, assim, quando tem aumento de infecções e o hospital está vazio, tu sabe que ele vai aumentar. Se tem uma diminuição de casos drásticos, que teve, já caiu pela metade de infectados Isso por mesmo. dia, tu já sabe que daqui para frente a tendência é melhorar. Isso. Então, cada vez que aparece uma cepa nova, dá um estouro de contaminação, mas depois já se diminui. Eu acho que a gente vai continuar nesse mesmo ritmo, a construção civil. Que bom. A economia do país está forte, a economia está bem do país. A gente tem dois setores que sofrem muito, setores de eventos, de bares, hotéis, estão sofrendo muito, a gente entende isso, mas alguns outros setores estão muito fortes ainda. Muito bem. Bruno, então, te agradeço muito. Né? Você disse que eu estou na minha hora de ser vacinado. Seu pai, que é todo cuidadoso, está em casa, respeitando o distanciamento social. O doutor Álvaro aí tem todo cuidado, né? No álcool, no acesso ao elevador, e quase não tem saído, né, de casa. Então, breve, eu espero, pela sua juventude, ele também possa ser vacinado e volte a circular aí na cidade, saindo desta quase prisão, né, Bruno? Começa, acho que essa semana, a inscrição dos 64 anos, eu sei por causa que é a idade dele. Bruno, muito obrigado mais uma vez, sucesso. Eu espero que a Prefeitura e a Câmara de Vereadores logo possam aprovar essas modificações, facilitando assim a vida de quem precisa construir, de quem precisa reformar, e são milhares de pessoas. Eu sempre também afirmo, e você mais ainda, de que quando você tem um prédio concluído, uma casa concluída, a pessoa precisa comprar fogão, geladeira, móveis, televisão, né? Significa talheres, enfim, significa que, portanto, não apenas a construtora é quem movimenta economicamente aquela cidade, mas também a loja que vende ganha o dinheiro, o servidor daquela loja também ganha o seu salário. Então, é uma cadeia de produção que se movimenta, né? E no lugar, diferente do automóvel, onde ele é construído, legal, né? Aquela região toda é beneficiada. É o caso aqui da BMW em Araquari. Mas, por exemplo, fábricas que tem lá em São Paulo, no Ceará, acabam não gerando empregos diretos aqui na cidade, certo? E a construção civil, não. Abriu aqui o material que é vendido desde o cimento até a lâmpada, tudo fica na cidade. E gera muito imposto, Sérgio. Também. Quando tu pega, às vezes, um terreno, depois são quantos IPTUs novos, quantos ITBIs novos, quanto ISS é recolhido numa construção. O governo também arrecada muito. E não é uma reclamação isso. É bom para a cidade, é importante. Olha, tem coisas... Eu tenho coisas, a gente vai encerrar agora, realmente, né, pelo tempo, mas tem coisas que eu não aceito, não admito, acho um absurdo. Tem algumas taxas, quando você vai passar uma propriedade para outra, certo? Que vai aí para cartórios, etc., que são verdadeiros absurdos, né? Tem também os valores que a prefeitura, na sua tabela, tem lá que não se compreende. Você declara o valor do seu negócio, mas a prefeitura tem uma tabela própria que ninguém sabe, ninguém viu, quem é que faz, enfim, né? Tudo isso são coisas que saem do bolso do cidadão, que vai para o poder público, vai para o cartório, e eu tenho minhas dúvidas se esse tipo de imposto volta realmente para urbanizar a cidade, para melhorar a cidade, ou se para enriquecer mais os cartorários. Tu já viu cartorário pobre, né, só para dar aqueles carimbinhos, para dar aquelas assinaturas? Eu nunca vi. Se alguém conhecer cartorário pobre, né, dando aquelas assinaturas, etc., pode me apresentar. Abraço, Bruno. Eu que agradeço. Obrigado. Até mais. Voltamos para o estúdio agora. No final da entrevista, ele falou que todo mundo gostou de ouvir, não é? Construção civil não para assim, viu? Começou um prédio, vai até o final. Depois, para demolir, é complicado. Então, empregos, economia girando nesse segmento é fundamental, como a gente acabou explorando ao longo da nossa conversa. Vamos então agora aos dados de hoje do coronavírus em Joinville. O vacinômetro está aí na tela.
mostrando que 90,3% das pessoas já receberam a primeira dose das doses que foram recebidas aqui por Joinville do governo federal através do governo estadual. E 34,6% já receberam a segunda dose. Mas um número importante de a gente frisar é o seguinte: até agora, portanto, 62 mil pessoas foram vacinadas, mas esse grupo primeiro, né, que classifica todas as pessoas que deverão receber a vacina de forma preferencial, tem 112 mil pessoas. Significa que até agora metade do grupo foi vacinado. Falta a outra metade. Se o ritmo não aumentar, nós levaremos aí pelo menos mais 1,5 mês, quem sabe 2 meses, né? Se os números ficarem piores, eu não gostaria que acontecesse, mas é a indicação que se vê pelas informações a nível nacional e internacional, que as vacinas começam a ficar ainda mais difíceis na produção, outras começam a serem discutidas a sua qualidade, né? Então, se esse ritmo for mantido, 1,5 mês a 2, esse primeiro grupo então estará todo vacinado. E aí entra um segundo e depois o terceiro, e o governo federal fala em até o final do ano as pessoas estarem todas vacinadas. Eu, sinceramente, não acredito. A Fiocruz, que é a segunda maior empresa de produção de vacinas do país, que tem o governo federal sob o seu comando, né, não revela nada do que está lá acontecendo. Eles entregaram quase nada de vacinas para o Brasil, infelizmente, gastam fortunas de dinheiro, não é dinheiro que falta lá na Fiocruz do Rio de Janeiro, pelo contrário, construíram fábrica, compraram equipamentos, contrataram gente e até agora nada praticamente. O que trouxeram lá de fora, importado, distribuíram e acabou ali mesmo. Já perderam milhões de doses por quebra de equipamento, etc. e tal. O fato é que até agora, volta a insistir, a Fiocruz está devendo. Já o Butantan, ao contrário, mesmo, né, enfrentando uma série de desafios de ordem legal, etc., está conseguindo atender a vacinação do país. 80% da quantidade de doses, basicamente, estão vindas através do Butantan, da importação direta ou agora da produção própria. Tomara a Deus que as outras novas vacinas também cheguem para o povo brasileiro, para os catarinenses e para nós joinvilenses de toda a região norte de Santa Catarina. Os números continuam ruins. 9 pessoas perderam a vida nessas últimas 24 horas, 8 homens. E olha só as idades, hein? Um jovem de 30 anos, 35, outro com 56, 59, 62, 67, 70, 78, e uma mulher de 82. Se antes a gente imaginava que os jovens não estavam sendo atingidos pelo coronavírus, agora há uma inversão. Levamos em consideração que a faixa aí de pessoas idosas, né? E as não que são tão idosas é os 60 anos, ali faz o corte. Abaixo de 60 anos, portanto, o número é muito maior de mortos neste momento com esta nova cepa. Meus amigos, agora a gente então vai para outra informação importante. A secretária da Saúde de Santa Catarina, Carmen Zanotto, ela está liberando a partir de amanhã as cirurgias eletivas em todo o estado. O que são cirurgias eletivas? Aquelas que devem ser realizadas quando o paciente está numa fila aguardando uma cirurgia de câncer, cirurgias de várias outras atividades médicas, né? Enfim, tudo isso estava proibido, porque as UTIs estavam sendo ocupadas pelas pessoas com coronavírus. Mas agora houve aí uma retenção, né? Começou-se a ter mais leitos distribuídos, feitos para o atendimento a coronavírus, e assim a pressão sobre os leitos de UTI convencional começou a minimizar. E assim a secretária entendeu que é hora de as outras cirurgias voltarem a serem executadas. Primeiro, aquelas mais simples e depois as de maior complexidade, que a pessoa tem que ficar mais tempo internada no hospital. De qualquer forma,
começa a vida a tentar voltar ao normal, um novo normal, né? E eu queria chamar a atenção para um outro número que as pessoas também não prestam muito atenção. Você sabe quantas crianças estão em UTI aqui em Joinville? 8. 45 estão internadas por coronavírus nas enfermarias. 8 crianças com coronavírus na UTI. Impressionante, né? É de a gente ficar arrepiado. Sempre falava assim, criança é isenta, é imune, não pega essa porcaria, esse monstro. Está se vendo que não é bem assim. Eu sempre gosto de encerrar o programa de uma forma mais leve, né? Mas antes eu quero lembrar que as redes sociais é por onde você pode nos assistir. Através do Facebook, aconteceu em Joinville, Instagram, aconteceu em Joinville, no YouTube, aconteceu em Joinville Oficial, também no portal aconteceu em joinville.com.br e também no Sérgio Silva, jornalista pelo Facebook. Bom, como eu disse, vamos tentar fazer com que o nosso humor melhore, né? Que a gente tenha as cenas boas para ficar dizendo, olha, pelo menos o Sérgio encerrou lá com uma coisa bacana para a gente assistir, não apenas só problemas, né? Mas também tem o lado do humor, da alegria que a gente tem que sempre levar em frente. Roda lá o vídeo. Minha avó me dizia, meu filho, tu vai ver coisa. E eu tô vendo, eu ia dizer que nada. Isso é mentira de Lindinha. Lindinha tá mentindo. Mentira uma porra, pra voltar atrás. Minha avó me dizia, meu filho, tu vai ver coisa. E eu tô vendo, eu ia dizer que nada. Isso é mentira de Lindinha. Minha avó me dizia, meu filho, tu vai ver coisa. E eu tô vendo, eu ia dizer que nada. Isso é mentira de Lindinha.